sabia que a hipnoterapia é utilizada como uma forma de ajudar pessoas no seu dia a dia e também com questões psicológicas? Hoje, o meu convidado é o Túlio Lara, ele é hipnoterapeuta, ele é especialista nesse assunto e ele vai contar tudo sobre isso pra gente. Túlio, muito prazer em tê-lo aqui, muito obrigada pela sua presença, verdadeiramente obrigada. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Que bom, vamos falar muito sobre essa hipnoterapia porque é um assunto super interessante, que gera muita curiosidade e que tem muita fundamentação também, né? Que gera traz muitos benefícios também, né? Com certeza. Além dos benefícios, né? É igual você falou, a gente tem toda uma fundamentação, as pessoas às vezes têm muito essa dúvida se é algo científico, né? A gente tem muitos artigos, inclusive essa semana mesmo eu tive a oportunidade e quem quiser ter acesso é só me chamar também que eu compartilho, porque não é só algo místico, né? Que às vezes as pessoas possam pensar, é algo muito fundamentado. Tenho certeza que sim. Me conta pra gente, por favor, Túlio, como é que funciona a hipnoterapia, assim? Como é que ela pode ajudar essas pessoas? E no que consiste essa técnica, assim, especificamente? Então, a gente fala que é conversar com o nosso subconsciente. O que seria esse nosso subconsciente? É uma parte, vamos dizer assim, da nossa mente que grava as nossas emoções. Então, o nosso emocional, a gente usa o número de 95% de quem nós somos. Então, a tudo que nós reagimos e nós fazemos na nossa vida acaba tendo um impacto nesse subconsciente. E na hipnoterapia nós temos técnicas para acessar esse lugarzinho, vamos dizer assim, essa gavetinha. Isso, para a gente tratar questões que às vezes pode estar nos impedindo ou às vezes paralisando mesmo, né, de chegar aonde nós queremos. Sim, isso sempre acontece, é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. Todos nós temos demandas emocionais e psicológicas. Acho que não existe um ser humano que fala, nunca tive, nunca vou ter. Acho que isso não existe. Exato. E às vezes as pessoas pensam muito que pode ser algo de um evento traumático. Eu gosto de separar. Nem todo mundo foi para uma guerra, nem todo mundo passou por uma grande tragédia, mas todos nós temos traumas que são causados, inclusive, por amor a nós. Então, na nossa infância, às vezes, uma forma de aquele cuidado, aquele excesso de amor pode nos causar um trauma. Que eu exemplifico o seguinte, o trauma não é o que você viveu em si, é a forma com que você interpretou um determinado evento. Perfeito, perfeita essa sua colocação. E é mesmo, é verdade. Porque às vezes a mesma situação eu interpreto de uma forma, você vai interpretar de outra, porque você tem todo o seu ambiente interno, e assim pode me causar um super trauma e a você não. Exato, né? Exato. Por isso que a gente vê assim, 5 filhos com a mesma criação e cada um com o seu cada um, né? Exato. Lá em casa somos 5, então a gente sabe bem que nós somos todos muito diferentes um do outro, é isso mesmo. É um exemplo que eu gosto muito de usar, a questão de filhos, né? Porque são pessoas que normalmente estão no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, passam pelas mesmas situações, mas cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua interpretação. É verdade. Cada um, a gente é muito individual, né? Assim, isso é o bonito do ser humano, na verdade, né? Que se nós fôssemos todos iguais, não ia ter muita graça, não. Nós temos que ter esse DNA e essa a digital de cada um impressa na vida toda, né? Sim. Sensacional. Isso é o nosso diferencial. Com certeza, com certeza. Túlio, conta pra gente aqui, qual que é a formação necessária para uma pessoa se tornar um hipnoterapeuta? Sim. A formação de hipnoterapia, o pessoal tem muita dúvida, ela é uma formação à parte. Então, eu tinha uma formação prévia como administrador. Sim. Mas me demandou, foi a hipnoterapia, eu encontrei como forma para agregar o que eu fazia, né, como mentor de negócios e tudo. E aí eu fiz uma formação específica. Então, foram mais 100 horas dedicadas a isso, né, a esse conhecimento e as práticas, sim, voltado para a hipnoterapia. Hoje em dia, a gente tem acesso a muitos cursos, mas eu gosto sempre de citar a instituição que eu fiz a minha formação, que é uma das maiores do mundo, no campo da hipnoterapia, que é a Omni Brasil. Omni. Isso. Bacana.
Não, e é interessante você falar isso, assim, esclarecer, porque igual você disse, tem sempre, acho que em todas as áreas tem muitas ofertas e a gente tem que Sim, saber exatamente o que a gente está consumindo, né? exato. Perfeito. Agora, eu vejo nas suas redes sociais, eu te acompanho nas suas redes sociais, que você já vi relatos seu falando assim, a hipnoterapia me auxiliou também, né? Então eu pensei, gente, que genuíno isso, né? Ele deve ter tido esse benefício, falou, quero passar isso para frente. Conta um pouco da sua experiência pra gente. Sim. E, inclusive lá, quem entrar no meu Instagram vai ver a especialização, né? Vamos colocar lá que eu coloquei que eu sou especialista em procrastinação e a ansiedade que causa Isso procrastinação, mesmo. justamente porque eu entendo bem o que que é isso. Então hoje se fala muito em procrastinação, a gente vê muitas coisas nas redes sociais, só que eu percebo ainda que as pessoas não entenderam que o procrastinar, para mim, eu gosto de explicar o seguinte: não são só as tarefas que nós temos no nosso dia a dia. Ah, deixei de fazer uma tarefa importante. Isso talvez seja um sinal para você perceber que você está Uhum, procrastinando, mas a sua vida. Por quê? Muitas pessoas que eu recebo começam a enxergar, Renata, que em 10 anos, em 15 anos, às vezes em 20 anos da vida, parece que a vida progrediu muito pouco. sim. E aí aonde que você falou, né, que viu lá a minha história, e é justamente por isso que eu entendo muito bem isso. É quando você começa a ir em lugares, estar com pessoas, mas talvez se sentir um pouco sozinho, se sentir ansioso, mesmo Uhum. estando no melhor lugar do mundo, que eu Sim, gosto não de usar consegui se esse termo, conectar, né? não conseguir. E aí é onde que vem essa ansiedade, né? Porque às vezes a gente tem assim, por que que eu tô ansioso? O que que está acontecendo que eu tenho essa Muito ansiedade? interessante. E aí você entendendo, né, hoje com conhecimento e já tendo passado por muitas terapias, eu compreendo isso muito bem Uhum. e eu vejo que muitas pessoas passam por isso. E é Então é verdade. onde que eu crio essa conexão, porque com Muito certeza eu legal. posso ajudar. Muito legal. É sim, claro, você já fala de experiência própria. E eu acho que isso já é uma bagagem extra, uma bagagem a mais que você traz para o seu tratamento, né? Para os Sim. seus clientes, para os seus pacientes no seu consultório, com certeza. E porque a gente, às vezes, Túlio, confunde um pouco essa questão da hipnose, da pessoa hipnotizada, com esses shows de entretenimento que a gente vê, né? Que a gente vê a pessoa, durma agora, e às vezes usava-se pêndulos, come uma cebola achando que é maçã. A gente já viu isso muito assim no show business, né? Sim. E então a gente acaba tendo essa impressão assim, será que ele vai me hipnotizar e eu vou ficar totalmente sem saber o que eu estou fazendo, alguma coisa nesse sentido? Explica pra gente do que consiste essa técnica, realmente, assim, o que acontece ali dentro do seu consultório. Suponhamos que eu peço a você, Túlio, eu quero ser hipnotizada. Não é bem assim, é? Eu falo que esse é um dos maiores mitos, né? E eu uso para desmistificar justamente esse acontecimento. Eu falo que você só acredita nisso porque você foi hipnotizado, né? Então, a hipnose é justamente essa programação que nós temos, essa crença, essa memória. Mas, na verdade, o princípio é até o mesmo. Só que não existe essa questão do controle da mente que às vezes as pessoas têm medo. Ah, será que eu vou falar alguma coisa que eu não Uhum. deveria, que eu não gostaria? Que eu não quero abrir? Isso. No consultório lá, inclusive, a hipnoterapia ela pode ser chamada de hipnose clínica. Uhum. Ali naquele ambiente, nós utilizamos a técnica, a ferramenta hipnose no processo terapêutico. Então, você está ali num ambiente seguro, né, que você se sinta confortável Claro. para poder tratar o que você veio tratar, Uhum. né, assuntos sérios. Então, a gente utiliza dessa ferramenta que é poderosa para acessar o seu subconsciente, mas você está o tempo inteiro consciente. É um Perfeito. estado de relaxamento Uhum. onde você vai acessar talvez questões que você, por um motivo até de proteção, a nossa mente bloqueia. Sim. E Pra às não causar vezes sofrimento. isso. E eu falo que eu sou um guia, né? Eu vou guiar a pessoa por essa Uhum. jornada, Uhum. para que ela possa acessar exatamente o momento, né? Ou os momentos que podem estar influenciando naquilo que ela veio tratar. Ah, bacana. Então você induz a esse relaxamento para depois a pessoa ter esse foco onde ela, né, tem essa necessidade de acesso aí. Exato, você usou a palavra certa. Ela precisa focar naquilo que ela precisa tratar. Entendi. E aí tem todo um processo
processos, são técnicas, né? Inclusive eu falei da instituição, é a única que tem o selo ISO 9001 do processo terapêutico, porque a gente tem todo um passo a passo para conferir até mesmo uma melhor experiência, né? E oferecer o que a pessoa realmente veio tratar. Perfeito, perfeito. E número de sessões, assim, Túlio? Qual o número de sessões que você precisa para tratar pessoas normalmente, assim, no seu dia a dia? Então, eu vou falar com traumas de ansiedade, por exemplo. Suponhamos que a minha queixa é essa. Te procuro, Túlio, eu ando muito ansiosa, eu não estou dormindo à noite, estou tendo uma taquicardia, suspiro o tempo todo. Porque eu estou falando esses sintomas porque eu já tive isso. Então, eu sei exatamente mais ou menos como é. E aí? Então, eu vou te falar uma média de um tratamento, porque é algo que a gente até falou aqui. Cada pessoa é única. É verdade. E eu trouxe... Tem toda uma anamnese, e eu falo que eu trouxe para Divinópolis e eu quero oferecer cada vez uma experiência melhor na questão da saúde mental. Perfeito. Então, o que eu faço ali é entender a pessoa. O primeiro passo, eu preciso entender tudo que ela está passando, qual o ambiente, o que já aconteceu, a forma com que ela interpreta cada coisa, para que eu possa mostrar para ela os padrões de comportamento que estão levando ela a isso. Então, depois eu consigo desenvolver um processo personalizado. Eu falo, o que é esse processo personalizado? Algo com início, meio e fim. A pessoa não vai até meu consultório até ela se sentir melhor. A gente vai traçar algo efetivo, né, e duradouro para que ela possa, de fato, tratar a causa raiz daquilo ali que ela está necessitando. Sim. Né? E aí, em média, um tratamento com a hipnoterapia são 3 encontros, são 3 etapas, né? Mas 3 sessões, pode ser que dure mais ou um pouco menos, vamos dizer assim. Mas a média é essa. Isso, eu falo que isso é uma média. Perfeito, muito bom. Então é uma terapia breve, né? Assim, Sim. Porque se nós formos comparar com as terapias mais comuns e que a gente tem mais conhecimento, né? Comparada com outras terapias, e eu falo assim, até as terapias convencionais, é uma terapia bem mais rápida, né? Mas eu falo que é profunda e eficaz. É verdade. E deve ser muito eficaz mesmo, assim, porque o que eu já li que traz de benefícios não é brincadeira, assim. Sim. E tem alguma contraindicação, Túlio? Não, nenhum risco e nenhuma contraindicação da hipnoterapia. Bacana, bacana. Me conta uma coisa, e quando a gente vê também, em alguns casos, a gente vê muito essa parte do entretenimento, mas a gente vê também, e era usado isso também anteriormente, a hipnose para cirurgias, para diminuição de dores, né? Inclusive terapias mesmo, como terapia de dor, enfim. Sim, existe uma gama muito grande. Eu falo que todas as pessoas precisam conhecer a hipnoterapia. Por quê? Porque ela pode ser utilizada, inclusive essa questão que você falou, os profissionais que acompanham a pessoa que às vezes vai passar por um parto ou uma cirurgia, a hipnoterapia vai ajudar tanto no pré quanto no pós. Por quê? A preparação, porque às vezes a pessoa tem algum trauma com hospitais, com cortes, com alguma coisa, com a figura do profissional que vai fazer também. Então tem toda uma preparação para que o corpo dela esteja preparado. E aí quando a gente fala de corpo, Renata, hoje se fala muito em saúde mental e eu falo que é a origem de tudo na nossa vida. Quando a gente direciona a nossa mente para o que a gente vai passar ou para o que a gente quer, o resultado tende a ser totalmente diferente. Concordo. Então quando você passa por esse processo, que vai ser, às vezes, muito invasivo para o nosso corpo, mas que o nosso corpo ele já está preparado para isso. Uma, vai ser muito mais benéfico, e outra, você pode continuar utilizando para o pós, para a recuperação ser muito mais rápida. De recuperação de produção de células, de cicatrização e tudo mais. Eu concordo com você. A mente comanda tudo. Sim. Absolutamente tudo, né, Túlio? É muito interessante. Até fugindo um pouquinho aqui do nosso assunto, porque a gente vê muitas pessoas falarem assim, lei da atração, cocriação. Isso realmente existe, eu tenho essa consciência de que existe. Agora, é um exercício, você tem que se dedicar, tem que trabalhar focando, né, exato, naquilo que você está planejando e tudo mais. Então... E foi muito bacana você ter citado isso, porque eu já fui uma pessoa que eu não entendi, eu nunca fui da pessoa assim, eu não acredito. Por quê? Se a pessoa está falando, talvez ela tenha um conhecimento que eu não tenho. Então,
quando você começa a entender, é onde que eu falo até mesmo a questão dos mantras. Você ser positivo, com certeza, vai ser muito melhor do que você ser negativo, fato. Só que o simples ficar proferindo talvez palavras sem entender o porquê, o fundo disso, talvez não vai te levar tão rápido ao resultado que você gostaria. E é onde que a gente, tratando a nossa cabeça, a gente vai entender, a gente vai direcionar a nossa vida, inclusive essas palavras, tudo isso que a gente proferir, vai ter aquela verdade e aquele desejo que isso aconteça. Isso faz total diferença no que a gente vai conseguir. É verdade, total diferença. Porque se vislumbra, acredita naquilo, né? Você já traz aquela emoção da verdade genuína e realmente aquilo acontece, né? A gente não sabe quais as manobras que o universo, que Deus faz para que as coisas aconteçam. E claro, a gente continua fazendo a nossa parte. Vamos levantar e trabalhar todos os dias, porque nada cai no colo também, né? Quem dera. Mas é isso mesmo, eu concordo com você. Acho que essa questão da mentalidade é poderosíssima. Então, uma outra curiosidade que eu tenho, Túlio, a hipnose pode ser usada para alta performance de um atleta, sim, por exemplo? Então, um esportista? Sim. Pode, né? Eu falo que todos os atletas utilizam, só que isso talvez não é divulgado e não tem um interesse, talvez, E talvez de forma tratar. Inconsciente também? Não sabe o que está utilizando Talvez aquilo? não dão um nome de hipnose, Sim, tá. mas você percebe que todas as pessoas de alta performance, hoje já está se falando em algo assim, mas jogadores de futebol, o nadador, qualquer esporte, ele é utilizado. Sempre aquelas concentrações, aquilo ali são partes de um processo. Cria-se um estado, né? Por que a pessoa precisa estar ali preparada? Ela está preparada para o que ela vai enfrentar. E aí, quando ele faz isso, é como se ele se libertasse do que pode impedir ele de dar o seu máximo, porque ali nós estamos falando de pessoas que, às vezes, primeiro e segundo lugar, às vezes a diferença é de 1/100. Verdade. Às vezes é de um detalhezinho que a pessoa precisa. E esse detalhezinho vai ser feito do salto que a pessoa dá, do movimento correto que ela faz, que se talvez ela não tratar o que está na mente dela, talvez alguma coisa pode paralisar ela ali naquele momento. É verdade, perfeito. É muito interessante mesmo, muito legal, dá vontade de fazer. Exato, dá vontade de fazer e para melhora no dia a dia. Suponhamos que eu não tenho agora no momento nenhuma queixa, tá? Túlio, não, eu tô até bem resolvida, é ótimo. Tô até bem resolvida, tenho buscado meu autoconhecimento, tenho feito muitas leituras, eu procuro meditar, eu procuro estar um pouco mais em conexão mente e corpo e tudo mais. Então, eu tô bem, mas eu queria estar melhor. Eu posso? Com certeza. A gente consegue ativar essa melhora? E a gente fala como se a gente fosse uma bateria, vou fazer uma comparação assim. Como se a gente tivesse uma energia, só que todos nós passamos por momentos de estresse, porque nossa vida é um aglomerado, né? É família, é trabalho, é financeiro, é viagem, é filho. São várias coisas ali que, por um detalhezinho também, igual a gente está falando do atleta profissional, se a gente for levar isso em consideração, tudo também na nossa vida é importante, porque eu falo que às vezes eu vejo muitos relacionamentos indo para um caminho que não deveria, justamente por causa dessas questões emocionais. Onde que a pessoa não entende, por mais que ela conheça, por mais que ela tenha essa busca, já faça algumas atividades nesse sentido, eu falo que quanto mais você resolve suas questões, você também está mais aberta para o que as outras pessoas estão ali solicitando para você, ou que você possa servir as pessoas de uma forma diferente. Isso. Eu acho que isso é evoluir, né? Maturidade, evolução. Exato. Essa busca constante mesmo de a gente estar sempre aprendendo, porque a gente nunca vai estar... Deus me livre a gente chegar no topo, né? Encher o copo todo, né? Eu acho que essa busca é o que nos move também, né? O que nos dá o impulsionamento para que a gente faça melhor no dia a dia, que a nossa vida seja sempre melhor. Que se você chegar também, agora eu não quero mais nada, ô vida boa. Não tem. Aí não tem combustível para buscar correr atrás, levantar e falar, hoje eu vou fazer do meu dia o melhor que eu puder, né?
E nós somos movidos por desafios, né? Todos os dias a gente acorda pensando no que nós vamos fazer. Não é aquela coisa, a gente tem muitas pessoas que querem correr do seu dia a dia, talvez porque não estão satisfeitas. Talvez elas precisam resolver esse problema. Mas também todos nós temos questões que às vezes vão nos impulsionar, porque nós estamos buscando. Todos os nossos projetos, talvez é para atingir mais pessoas, é para poder ajudar mais pessoas, é para levar a nossa mensagem. Qual a utilidade que eu vou trazer aqui, Exato. né? E às vezes são coisas, são detalhes que estão num ponto cego. Né? E aí a gente, não, eu já tenho uma vida aqui, estou levando numa boa, mas não é só o tratar, é o ajudar mesmo a te impulsionar, a ser mais leve, talvez. Bacana, bacana. E aí a hipnose pode entrar exatamente aí, trazendo essa claridade para você melhorar cada vez mais o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, né? Seus relacionamentos, no seu trabalho, enfim. São realmente muitos benefícios. Sim. Túlio, conta pra gente algum caso assim seu de sucesso no seu consultório que tenha mexido com você, algum paciente seu que tenha dado algo legal que tenha acontecido lá. Eu falo que todos os casos, não é porque é o meu trabalho, mas a gente se surpreende quando a gente conhece profundamente e ali a pessoa confiou, né, a transformação dela. E eu falo que todos os casos são surpreendentes. Eu falo que um caso eu sempre cito ele, porque é uma pessoa que, ao conversar comigo, um pré-atendimento que eu faço, né, no WhatsApp, estava sem perspectiva nenhuma, sofrendo com muita ansiedade, não sabia para onde correr, vamos dizer assim. E aí eu ofereci ajuda, ela topou, né? E é o que eu falo, que é o principal. Não, a pessoa também tem que falar, eu quero ir, eu preciso de ajuda, eu quero dar o passo. Sim. E aí, logo depois de uma primeira consulta, a pessoa já estava com planos, já tinha conseguido um emprego, estava desempregado, tinha conseguido um emprego inclusive na área de formação, porque ele chegou a trabalhar numa outra área. Era aquela coisa, quando a pessoa está às vezes num buraco, vamos dizer assim, ela não consegue enxergar as oportunidades que estão ali na frente dela. E aí ele conseguiu um emprego na área, ele não estava satisfeito de morar aqui, e esse emprego foi em outra cidade, ele começou a ir voltar. Uma mudança então, de vida total. Eu falo assim. que abriu-se as cortinas, né? Abriram-se as cortinas. Legal. Túlio, agora chegamos ao momento do nosso corte do close. Eu quero que você conte pra gente, por favor, algo que aconteceu na sua vida profissional, aí na sua vida nessa área da hipnose, e que você não tenha gostado, ou que você não queira que se repita, e depois eu quero que você traga um close pra gente, algo que você queira enaltecer, alguma coisa que você quer contar pra gente assim que valeu a pena e que é legal. Eu falo que nessa questão, quando a gente lida com pessoas, né, uma coisa, eu não sei se seria exatamente esse corte, mas o olhar para o outro como olhar como um ser único, né, e olhar para a pessoa, para o que ela quer resolver realmente. Eu acho que a gente vê muitas coisas que, infelizmente, não são tratadas dessa forma. São como se fosse uma linha de produção. E aqui a gente não está somente lidando como um trabalho, vamos dizer assim. A gente toca vidas. Sim. E eu falo que uma vida transforma outras milhares de vidas, né? Então, eu falo que talvez seja essa questão, né? Essa automatização, isso, né? Assim. Isso. Que eu não, né? Legal, gostei eu tento ir para um outro caminho. Bacana. E aí, né, no close, vamos dizer assim, que é o que eu enalteço, é justamente a gente poder contribuir com pessoas que só depois que eu comecei a trabalhar, por mais que a gente veja muitas coisas acontecendo, mas quando a gente tem acesso a essas pessoas, pedindo ajuda e compartilhando com a gente intimidade que pessoas próximas delas às vezes não tem essa intimidade,
eu falo que isso faz toda a diferença. E aí eu me sinto muito grato. Essa confiança, né? Grato com essa confiança, né? E poder participar disso na vida das pessoas. Maravilhoso. É um processo de cura, né? Exato. É um processo de cura. Esse que você deu o exemplo pra gente, com certeza é um processo de cura. Eu te perguntei, mas eu pensei assim, nossa, gente, ele podia até usar essa no close, porque essa história desse cara, não sei se o sexo não importa o gênero, mas a história dessa pessoa é incrível, assim, né? Uma mudança de vida. E aí sim, né? Eu acho que valida o que a gente faz, o que no seu caso você faz, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a sua intensidade, né? Assim, com toda a sua verdade. Você fala, não, tá dando certo, tô no caminho, é por aqui, né? Isso é muito legal. É isso que faz valer a pena. Com certeza. E enche a gente com uma energia para querer, né, contribuir ainda mais. Atingir maior número de pessoas e assim por diante. Com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Túlio, eu queria que você falasse um pouquinho, desse umas dicas pra gente de alguma bibliografia, ou sei lá, uma série, filme, alguma coisa que os curiosos, né, gostariam assim de ver sobre hipnoterapia também, sobre esse trabalho mental e tudo. O que você dá aí de dica pra gente? Tá. Primeiro, eu quero deixar aqui o que eu indico de livro que eu trouxe para você. Que maravilha! Muito obrigada, Túlio. Tenho certeza que vai ser transformador para você. Olha, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, Michael Arruda. Isso. Olha, gente, que bacana. Mostra onde? Aqui? Aqui. Olha só. Muito obrigada. O Michael Arruda é o presidente da Omni Brasil, é um mentor. Então, assim, é o livro que eu indico. E tem também, né, as pessoas gostam muito de Netflix, o documentário recente que saiu aí da vida do Arnold Schwarzenegger. Eu falo que é um exemplo de como que nós podemos construir o nosso futuro, né, através de acreditar e de fazer tudo que precisa ser feito para a gente conquistar. Eu ainda não assisti, eu vou assistir então. Tá aí, gente, uma dica, ó, o livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente, a Omni Brasil é onde você fez a sua formação de hipnoterapeuta, né? Isso. E também a dica do Netflix, perfeito, nós vamos assistir e depois a gente te conta lá no direct o que a gente achou. Isso, me manda lá. Vamos aproveitar para deixar o @, do Túlio, por favor, Túlio, fala pra gente ali naquela câmera e a gente vai pedir o editor para colocar uma legenda. Tá, o meu Instagram é o Túlio Lara 14, tem um numeral 14 no final, Túlio Lara 14. Entra lá, acompanha o conteúdo, interage, né? Eu sempre deixo caixinhas, mas pode me mandar um direct, tem um link lá também para entrar em contato comigo no WhatsApp. Ótimo, maravilha, Túlio. E olha, tem uma cartinha aqui também, Túlio, que carinho, muito obrigada, de verdade. Ô, gente, que carinho mesmo, escrita à mão. Eu vou ler como... E ainda tem chocolate, gente, adorei. Obrigada, muito lindo. Obrigada de verdade. Depois eu vou ler com todo carinho. Túlio, e nossa prosa tá boa demais da conta, mas como dizia, né, gente? Como dizia, não, como tem o dito popular, né? Tudo que é bom dura pouco, assim, tem que ter um final. Eu vou colocar aqui o meu presente. Pronto. Aí, vou dar uma ajeitada, né, gente? Porque a gente se mexe o tempo todo. Enfim. E nós chegamos ao nosso momento do brinde. E olha só, aqui no De Prosa eu tenho essa brincadeira, pra sei lá, não a brincadeira é a analogia que eu faço, mas eu gosto da gente brindar pra selar a prosa, pra comemorar, que eu acho que o ato de brindar já é um ato comemorativo, né? E como a prosa foi boa demais, a gente tem mais que comemorar mesmo. E eu sempre faço uma analogia com o assunto que a gente está falando, ou às vezes com a personalidade do convidado e tudo, e eu trouxe um pouquinho da questão do assunto mesmo, da hipnoterapia. Mas aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou associar a hipnose com o vinho? Falei, a dormência que o vinho traz, gente, aquele relaxamento que a hipnose também traz, o relaxamento do vinho com o relaxamento da hipnose, enfim, não. Mas eu pensei, foi mais nos benefícios mesmo. Então eu te trouxe hoje um vinho tinto, porque o vinho tinto, ele traz muitos benefícios à saúde também. Na casca do vinho tinto, ele tem o resveratrol, que é um antioxidante muito potente, e ele auxilia também, assim, na hipertensão. Tem várias patologias, mas é claro que tudo com moderação, né? Nada no exagero. Então, assim, claro, o relaxamento também, essa conexão que o vinho traz, né? Às vezes as pessoas tomam, ficam um pouco mais soltas, mais relaxadas e ficam mais à vontade, enfim. Então, pelos benefícios que a hipnoterapia, que a hipnose traz pra gente, que são muitos mesmo, fiquei muito bem impressionada de ver, assim, que legal que é o assunto. Eu dei uma estudada antes, já comecei a ficar bem interessada, mas agora realmente
Fiquei apaixonada. Por favor, pegue a sua tacinha pra gente brindar. Muito obrigada por sua presença. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Foi um prazer, viu, Renata? Saúde. Saúde. Vamos experimentar o vinho? Vamos ver se ele tá gostoso mesmo, se ele vai Com trazer certeza. esses benefícios todos? Vamos lá. Ele tá bem gostoso. Delícia. Mais um brinde então pra gente selar. E a gente vai ficar por aqui, gente. Até o próximo episódio. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.